Muito obrigado, Marimeira, por apresentar este projeto e depois eu vou fazer aqui no estúdio também, viu? Essa cartinha do futuro aí para daqui um ano para ver se vai dar certo em 2023, se a gente vai conseguir tudo. Bom, você aí de casa já percebeu, nós estamos com o vereador Paulo Gaspar aqui nos nossos estúdios e a Viviane Novaes também retornou, porque agora é hora das notícias do Legislativo e a gente vai fazer um balanço aí do ano de 2021 e também aquelas expectativas para este ano. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde, Vivi. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Vereador, boa tarde para o senhor também. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui até os nossos estúdios para fazer esse balanço, né, de 2021 e contar um pouquinho como vão ser os trabalhos este ano. Boa tarde, Viviane, Gabriel. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês e com quem está nos assistindo aí na TV Câmara. Vereador, então já vamos começar a falar de projeto do ano passado. Teve um que chamou bastante a atenção de todo mundo, né? E um que é em parceria com o vereador Major Jaime, que fala sobre atentados violentos nas escolas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto e como é fazer essa parceria com outro parlamentar. No início de 21, tivemos um atentado no sul do país, ocorreram algumas mortes ali, invasão de uma escola. E aquilo nos chamou a atenção, fomos conversar com o secretário de Justiça, o Cristiano Bige, chamei o Major para acompanhar e a gente começou a conversar sobre o assunto. O secretário até disse que na época ele já estava providenciando treinamento e estudando como ia ser a logística dessas ações a serem implementadas nas escolas de Campinas. E durante todo o ano a gente veio conversando sobre isso e amadurecendo. Chegou no final do ano, a gente apresentou um projeto, mas que seria como um programa de prevenção, né? Porque como o Legislativo não pode colocar obrigações no Executivo, a gente cria esse programa e quem regulamenta tudo é o Poder Executivo. Então, tudo feito em conjunto com o secretário, assim como muitos projetos que nós fizemos aqui, sempre em parceria com o Executivo, conversando. Já retiramos projetos nossos para o Executivo colocar o dele e é assim que funciona para o cidadão poder usufruir do que é melhor para ele, seja de competência legislativa ou executiva. Então a parceria ela é muito bem-vinda porque é uma conjunção de ideias, de identificação de ideias. E sempre que tiver qualquer tipo de projeto, qualquer pauta, tivemos vereador de esquerda, de direita, de base, não importa. Importa que o cidadão seja privilegiado com a aprovação do projeto. Vereador, na sua resposta você utilizou uma palavra importante, né? Prevenção. Na sua visão, é importante este programa, ele entrar em vigor para não esperar acontecer algo aqui na cidade de Campinas, porque a pessoa que está nos acompanhando pode pensar, mas já aconteceu recentemente aqui na cidade de Campinas? Não, mas é comum a gente acompanhar em muitas regiões do nosso país, tem realengo no Rio de Janeiro, teve caso no Piauí, você citou no início do último ano no sul do país. Então, um projeto de prevenção importante esse assunto está nas escolas da nossa cidade. E aqui em Campinas, lembrando, tivemos um caso na Catedral, não tem a ver com escola, mas que dá uma ideia de que a coisa não está tão longe da gente, né? E você tem treinamento de brigada em qualquer, seja na Câmara, seja nas escolas, seja em empresas, né? Uma coisa normal, prevenção. Na hora da necessidade, quais são as tratativas? Quem vai fazer o quê? Né? Então, tudo isso tem que ser pensado para planejar uma possível situação que ocorra. O objetivo aí é preparar os professores, quem está ali dentro da escola, vereador? Professores, servidores, os próprios alunos, né? Corre para onde? Existe algum local? Existe alguma sala que vai se trancar ali? Existe alguma campainha que vai apertar? Existe algum celular, telefone que vai ter um canal direto com a polícia, com a guarda, enfim, né? Tudo isso tem que ser planejado. Na sua visão, então, é importante a escola ficar em alerta, então, porque quando a gente acompanha, né, as pesquisas, não existe um formato. Fala, olha, geralmente são essas pessoas que cometem um atentado. Não existe isso. Mas, geralmente, o aluno ele já pode ter estudado na escola. Então, fica esse alerta também para a escola, para criar um histórico de cada estudante, para fazer esse acompanhamento? Com certeza. E também, às vezes, pessoas que estão fora da escola. Né? A gente tem muitos locais onde tem traficantes, filtrados, pessoas que estão ali realmente para
manipular os alunos, os funcionários, etc., que são de fora, né? Que não tem nada a ver. Ou simplesmente um ato impensado, inusitado de uma pessoa que vai lá e quer cometer uma barbaridade sem motivo aparente algum, sem vínculo nenhum. Isso acontece às vezes, né? Vereador, esse é um projeto que trata sobre segurança em escolas, né? Eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre esse outro, referente à ficha limpa. Como assim, lei da ficha limpa? Explica pra gente qual que é o objetivo. A lei da ficha limpa hoje, ela impede muitas pessoas de concorrerem a cargos eletivos, basicamente crimes de corrupção ou crimes de violência ou crimes de atentado contra a vida, né? Então você não tem nada específico falando de, por exemplo, um marido que bate na mulher ou vice-versa, né? Ou que bate em criança, enfim. Então é mais um acréscimo que a gente faz na ficha para não dar subterfúgios nem margem a interpretações. Então fica bem específico. Se alguém tiver condenação por violência doméstica, ele também fica impedido a cargos eletivos e também a cargos comissionados. Esse está em tramitação aqui na casa. Isso. A gente sabe, vereador, que infelizmente aumentou, né, o número de violência contra as mulheres nos últimos anos. A gente teve a pandemia, que infelizmente muitas mulheres ficaram com os seus agressores dentro da residência. Este projeto, ele sendo autorizado, ele tendo o seu trâmite, você acredita que ele vai inibir estes agressores se ele não conseguir arrumar um emprego, se ele saber se o que ele fez vai ter uma consequência financeiramente para ele? Você acha que isso pode inibir? No longo prazo eu acredito que sim, porque quando aquilo começar a ser uma coisa recorrente e que algumas pessoas começarem a ser impedidas de ser nomeadas por causa dessas coisas, automaticamente isso vai ficando no imaginário das pessoas, vai virando uma política pública realmente. Então isso acontece no longo do tempo. Então é a médio prazo para a gente adquirir essa cultura. Nós ainda, infelizmente, no Brasil temos a cultura que a lei não penaliza ninguém, que vale a pena você ser transgressor do que cumpridor da lei. E essa é uma cultura a nível de Brasil, né? E a gente precisa mudar essa cultura e começando pelo nosso município, fazendo a nossa parte. Vereador, pegando o gancho até no que o Gabriel disse, a gente está falando aí de lei de ficha limpa, falou aí também de agressão contra a mulher, acaba uma coisa estando ligada à outra. A gente melhora um setor, mas outras áreas também acabam sendo beneficiadas aí, como com esse objetivo de diminuir até a agressão aí. Infelizmente nós temos esses problemas recorrentes aí nas famílias brasileiras, aqui em Campinas não é diferente. E a gente tem que lutar em todos os sentidos para melhorar a vida das pessoas de uma maneira geral, porque quando acontece essa violência dentro de casa, principalmente aí, fatores econômicos, a pandemia aumentou demais isso, né? E tudo isso repercute no modo de vida do cidadão, né? Então chega uma hora a água, né, transborda e acontece essas barbaridades, essas agressões. Eu acho que se a gente conseguir lutar para cada vez mais o cidadão ter mais qualidade de vida, indiretamente a gente reduz esses índices. E aí, claro, uma questão cultural, o machismo e o racismo e outras coisas, a gente tem que ir trabalhando também paralelamente. E, vereador, ainda nessa linha, eu queria que o senhor comentasse o saque seguro anticorrupção. É um projeto muito importante, o Seguro Anticorrupção, também conhecido por Performance Bond, lá nos Estados Unidos, onde ele começou. É um seguro para obras públicas, né? Então, a gente tem o exemplo do BRT aqui, que se prolongou, estamos com atraso nas obras, aí existem os aditivos, né? Então, com esse projeto, uma vez contratado, a empresa ela é obrigada a contratar um seguro que vai se responsabilizar por não ter atraso na obra, por não ter aditivo e pela qualidade da obra. Qualquer desses 3 itens que vier a ser acionado, a empresa vai ter que pagar e não passar essa conta para o poder público. Então não vai ter. Então, para não ter esse atraso de obra, não ter esse prejuízo para a empresa que ganha, ela vai se encarregar de ter todos os cuidados para que isso não aconteça, porque senão ela vai ter prejuízo. Então, ao invés do poder público, nós, o cidadão, ficar fazendo esse papel de enxugar gelo e correr atrás de prejuízo, que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue reverter, vai ser aquela questão do planejamento. A própria empresa vai se encarregar disso, porque se ela tiver que pagar a conta,
vai ficar muito ruim para ela. Infelizmente, o custo desse seguro pode chegar a torno de 5% do custo da obra e aí entra numa competência do executivo. Então, o projeto não avançou aqui na casa e a gente vai acabar fazendo agora uma indicação ao executivo para que dê prosseguimento nesse tema. Vereador, a gente sabe que corrupção ela está diretamente ligada ao bem-estar do cidadão, né? É uma palavra que nos últimos anos ela ficou em evidência durante muito tempo. Esse ano provavelmente a gente vai voltar neste assunto e isso acaba tirando, né, investimentos que poderiam ir para a área da saúde, da educação. Esse projeto ele visa então dar mais transparência. Se a empresa ela não conseguiu cumprir aquilo que estava, na sua visão, precisa de uma penalidade. Exato. Além da corrupção, Gabriel, acho que são duas coisas tão graves quanto. Nós temos a incompetência mesmo, né? O desmazelo, cuidado com a coisa pública, né? Então, as pessoas estão acostumadas a fazer tudo de qualquer jeito, né? Se der problema, põe um aditivo, né? E essa falta de transparência da máquina pública. Então, na parceria público-privada, eles têm a responsabilidade dos dois lados, né? Tanto do poder público que contrata, quanto do que presta serviço. Um sentimento que não vai ter consequência se não entregar no prazo. Exatamente. E aí, claro, a gente sabe que a corrupção, às vezes isso é até feito de caso pensado, para depois você ter os aditivos a mais. Uma forma também de agilizar esse tipo de serviço, que começa uma obra e demora anos para concluir. Exatamente. E agora, além do BRT, a gente teve o exemplo, por exemplo, da Princesa do Oeste, que é um problema que 20 anos mais, que as pessoas reclamam daquilo e morre gente todo ano. E não é uma obra fácil, é uma obra que você vai ter que gastar ali no mínimo uns 300 milhões. O BRT foi 500 milhões. Então é algo de impacto muito grande que vai demorar também anos para fazer uma obra daquela, piscinões enterrados e tudo mais. É uma obra que cabe dentro desse projeto perfeitamente. Então vem em boa hora. Vereador, a gente falou aí de alguns projetos, eu queria mudar agora para a área da educação. A gente sabe que muitos pais estão procurando aí uma escola para o filho, uma creche, mas não encontra. É por isso que o senhor criou esse projeto Voucher para Creches. Como que funciona? Quem não conseguiu a vaga vai para o particular e quem paga? Então, dentro dessa linha que eu citei anteriormente de parceria com o Poder Executivo, existe um projeto na administração passada muito bom, que chama Creche para Todos. E permite que a prefeitura compre vaga nas escolas privadas, né? Bacana, só que não funciona. Por que não funciona? Porque a burocracia é tão grande, a lista é tão grande de exigências para essa escola vender a vaga para a prefeitura, que ninguém funciona. E onde você mais precisa é na periferia, que aí menos ainda essas escolas terão qualquer tipo de exigência daquelas, é tudo na informalidade. Então, uma ideia que não sai do papel. Então, esse projeto vem na ideia de você ter um cartão creche. Igual você tem um cartão Nutrir, você tem um cartão creche. Então, teria um valor que às vezes nem precisa ser o valor integral, porque dependendo do caixa da prefeitura, dos fundos, etc., você não tem recurso para... Nós temos 4 mil crianças sem escola hoje. Então, poderia ter um valor integral ou não. Porém, esbarramos também nessa questão da exigência se você for colocar teu filho lá com cartão creche, essa escola também vai ter que ter a tal da exigência. Então, uma das possibilidades é que quando você envolve educação infantil, você fala em pedagogo, você fala em professor, você fala em psicólogo, você tem que ter toda uma estrutura fora o prédio em si e tudo mais. E aí, talvez esse projeto não atenda à questão da educação, mas da assistência social, que é um outro aspecto. Então, você tem crianças fora na rua, sem ter o que comer, etc. Então, você coloca ela num contraturno, que você vai cuidar dessas crianças por um espaço do tempo do dia, meio período integral, para que elas não fiquem na rua, para elas aprendam algumas atividades, para que elas tenham uns cuidados, diferentemente da creche, que precisa ter toda essa estrutura educacional. Sobre estes duas vertentes, né? A questão da educação e a questão também aí que o senhor citou aí dessa assistência social que é necessária para as crianças. A gente sabe que muitas delas precisam de uma
atenção especial e muitas delas se alimentam, né? O principal período que ela fica na escola é onde ela faz as refeições de café da manhã, de almoço, enfim. O Poder Executivo é que se responsabilizaria por essas crianças que estariam aí nessa creche particular através desse voucher. Exato. Então, a família não tem condições, ela se faz inscrição na prefeitura. Lógico, tem que ser famílias que realmente precisam, tem todo o procedimento lá, que você tem um cadastro na prefeitura hoje, que as famílias necessitadas têm isso, então não é qualquer um, né? Sim. E aí sim ela vai ter um valor que a prefeitura vai determinar para ajudar essa mãe, esse pai, essa família a colocar o filho em alguma entidade para que eles tenham essa assistência. Vereador, o senhor falou aí que todo esse sistema é bem burocrático, né? Vamos falar então da comissão de desburocratização que o senhor é presidente aqui na Câmara. É uma bandeira da minha campanha, que foi do meu partido, que a desburocratização é uma das coisas que a gente mais sonha, que o Brasil seja um país simples de se viver, né? E aí a gente vê que a gente está nos piores lugares no ranking mundial, né? De 190 países, nós estamos lá nas últimas posições, na dificuldade de se empreender, de se viver e tudo mais. E essa comissão, ela vem assim também quebrar aquele paradigma, né? Essa coisa que o Brasil é muito complicado e é muito caro. E aí a gente ouviu vários setores, inclusive escolas infantis particulares, vários restaurantes, setor de eventos, urbanismo, vários setores, para dizer todas as dificuldades que eles têm. E a gente vê que em todos eles existe um denominador comum, que é a falta de um canal direto com o Poder Executivo, né? Então, todo mundo cai na seara comum e aí você não tem um atendimento específico para cada setor com as suas necessidades. Infelizmente, nós temos no Brasil a cultura, seja do vereador, do deputado, de ser o cara que vai intermediar isso, e isso é péssimo para a democracia. Porque isso favorece corrupção, favorece clientelismo, favorece corporativismo e tudo que é ismo que não presta no Brasil, que causa o nosso atraso. Então a gente luta para que as coisas andem por si só, que sejam simples, que cada cidadão saiba resolver os seus problemas, que não precise recorrer a um vereador, um deputado, nem nada disso, né? Então essa comissão ouviu todos esses setores, os problemas são todos muito parecidos. E aí, o nosso trabalho, o papel da comissão é criar esses canais direto para que eles não precisem do nosso intermédio para melhorar e simplificar o trabalho deles no dia a dia. Vereador, para quem está nos acompanhando e pode pensar, mas vocês estão falando de burocracia, que é difícil fazer uma inscrição na creche, que é difícil conseguir um determinado cartão e mesmo assim existe corrupção. Desburocratizando não aumentaria a corrupção? A burocracia, ela anda de mãos dadas com a corrupção. A burocracia é você criar dificuldade para você vender a facilidade. Então, eu vou te ajudar aqui, mas depois eu vou querer esse favor de volta, né? Isso acontece nas eleições, isso acontece nos mandatos, isso acontece em todos os setores públicos, né? Então, na medida que você deixar o cidadão mais independente, as empresas mais independentes, que elas não precisam desses intermediários, você só consegue isso através da desburocratização. Então, aos corruptos, não interessa você facilitar o caminho do cidadão. Você quer criar problema. Eu entro com o professor arquiteto, eu entro com o projeto lá no Secretário de Planejamento, a coisa fica um ano e não anda. Vereador, estou com o projeto parado lá, você não pode dar um jeito? Aí vai lá, conversa com o secretário, não sei o que, eu vou passar o seu projeto na frente e tal. Aí vem os favores, né? E isso é uma cultura que existe no Brasil, existe no mundo todo, mas aqui é o concurso, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho de longo prazo, que é mudar essa cultura do brasileiro. É o que está enraizado, né? Exatamente. E para isso também é necessário mudar as leis. O senhor é presidente da comissão aí de leis obsoletas, né? O que se tem visto na prática? Tem muita lei que hoje não é mais aplicável. Eu fiz um projeto no começo do mandato de acabar com o recesso parlamentar de 90 dias que nós temos hoje. Nós temos 30 dias em julho e temos mais 45 no começo do ano, final do ano, começo do ano. E aí não deu certo, o projeto não foi para frente. Hoje eu penso que assim, seria melhor a gente criar um projeto que dê 180 dias de recesso, porque quanto mais a Câmara trabalha, não a Câmara de Campinas, qualquer Câmara no Brasil inteiro, qualquer Assembleia, qualquer
inclusive a dos deputados, maior é o estrago para o cidadão, porque a quantidade de aprovação de leis inúteis, leis inócuas, leis que complicam a vida do cidadão, que aumenta imposto, aumenta a carga tributária, aumenta tudo e trava totalmente a máquina, é infindável. Então, quando a gente pegou a Câmara de Campinas aqui, viu que existem, eu não sei falar os números direitos, mas tem 30 mil, mais de 30 mil leis, e a gente foi filtrando, chegou num universo de 5 mil leis, assim, que são mais importantes para a gente trabalhar em cima, e mesmo assim a gente ficou o ano todo trabalhando em cima dessas 5 mil leis. E por isso que a gente pediu a revogação, a continuidade da comissão, e a gente pretende apresentar, tirar muitas delas inúteis e consolidar outras. Então, às vezes você tem 20 leis falando do mesmo assunto e cada um fala uma coisinha. Então, você pega aquelas 20 e condensa numa só. Até quando você vai consultar a lei, simplifica. Ó, tudo está aqui, ela tem 20 itens e não 20 leis. E condensa numa só. Então, é mais um passo no sentido de simplificar, unificar e enxugar o Estado. E como que a gente muda essa situação, vereador? A gente tem muitas leis, às vezes falando sobre o mesmo assunto. Tem que pegar lei por lei, uma por uma, para poder condensar isso? É um trabalho ingrato, é um trabalho que mexe com o ego dos parlamentares, porque o cara aprovou a lei dele lá, ele não quer que mexa. Então, é um trabalho de articulação muito grande que tem que fazer, de convencimento, porque se você não tiver apoio, o projeto também não vai andar. Então, eu considero que, além da importância dos projetos legislativos, que são mais de 25, acho que a gente protocolou no ano passado, nós também temos um número igual no projeto no Executivo. Porque o Executivo é o que dá agilidade para a coisa acontecer, que tem o poder da caneta, poder decisório, e a maioria, às vezes, por decreto, que não passa nem por lei. E às vezes a gente trabalha junto com o Executivo no sentido de melhorar muitos projetos de lei que vêm para casa. Eu não sei se nós vamos falar aí, acho que do ex-Coab, eu complemento quando falar do ex-Coab. Já vamos tocar nesse assunto então, vereador. Tá. Foi um projeto importantíssimo da administração do prefeito Dário, que estava uns 2 anos aí criados na administração anterior, que estava muito ruim e precisava ser atualizado, ou seja, trazer empreendimentos de interesse social para Campinas, empresas que tenham interesse. A conta não fechava. Então você tem, as empresas preferiam construir em qualquer outra cidade menos que Campinas. Você tem uma ideia, era metade do preço para você fazer em São Paulo do que aqui. Tipo, o lucro da empresa lá ia ter o dobro lá do que aqui, né? Por quê? Porque você via a lei e a coisa não fechava a conta, era tanta restrição, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, e lá podia fazer tudo. Entre aspas. Então a gente fez todo esse trabalho de conversar com N secretarias, envolve várias secretarias, né? Envolve toda uma estratégia política, envolve entidades, escutar as empresas, por que você não vai construir aqui, o que precisa ser feito, quais os valores que a gente precisa revisar, tudo isso a gente fez. Depois existe essa questão da cultural, empreendimentos que podiam não ter garagem em determinadas áreas, e aí tem gente que não queria, tudo isso. Então, conseguimos aprovar, esse projeto ficou redondo, vai trazer milhares de empregos para Campinas, e antes de ele chegar na casa, ele precisa estar bem trabalhado, porque aqui ele não vai ser trabalhado o projeto, aqui ele vai ser votado ruim, da forma que ele chega, porque os vereadores não têm preparo para trabalhar, então você tem que trabalhar com as cabeças pensantes, os experts do assunto, antes de chegar aqui, né? Porque aqui, malemar, vai ter uma emendinha ou outra para costurar e pronto. Mas, então é isso, é importantíssimo esse trabalho junto com o Executivo que a gente faz, e outros vereadores podem fazer também, para que, mesmo que não seja o nosso projeto, mas que você tenha todo esse trabalho anterior para ele chegar bem formatado aqui na casa. Gaspar, a gente falou aí de alguns trabalhos realizados pelo senhor durante 2021, e qual a expectativa para 2022? Vem muito mais trabalho por aí? Olha, um sonho que eu tenho é que a gente conseguisse abrir a comissão da Sanasa. A Sanasa é uma empresa de excelência que a gente tem em Campinas, mas a gente sabe que é um tabu quando você fala de uma empresa pública. Diz que é de capital misto, mas é 99,99% é da prefeitura. E você tem o uso político da empresa, como muitas outras empresas e autarquias. Então, você tem cabide de emprego, você tem custos altos, salários altos, você tem falta de transparência. Então, a gente gostaria de pegar uma Sanasa, que é uma empresa de excelência, e abrir essa caixa preta, mostrar tudo como ela funciona e apontar sugestões no sentido de melhorar o funcionamento da empresa. E aí isso resulta na tarifa. Então, todo mundo reclama do custo da água, da cobrança da tarifa mínima de 10 metros cúbicos, etc.
Então, a gente acha que a Sanasa é uma excelente empresa, deve sim continuar sendo uma excelente empresa, mas ela precisa atualizar, ela precisa modernizar. E isso, se o legislativo não tiver interesse em fazer isso, e se o governo executivo não tiver interesse, vai continuar sendo apenas uma boa empresa, mas com a tarifa mais cara do Brasil. Então, a gente quer melhorar essa questão. E seria uma mudança de paradigma. Se a gente conseguisse fazer isso com a Sanasa, poderia fazer com outras empresas da prefeitura, que é a nossa maior briga. Não adianta só aumentar imposto, porque precisa arrecadar mais, porque precisa cobrir despesas. A gente precisa cortar a despesa, enxugar a máquina, deixar ela mais eficiente, para você não ter que aumentar a carga tributária. Bom, a gente conversou aí com o vereador Paulo Gaspar, ele que é do Partido Novo. Vereador, para a gente encerrar, lembrando sempre, o senhor está sempre aí disponível à população. Esse ano aí, mais uma vez, todos podem contar com o senhor. Sempre, sempre. Eu deixo o meu WhatsApp direto nas redes sociais, todo mundo entra em contato comigo e estamos aí para ajudar o cidadão em todas as frentes que forem necessárias. E a gente vai continuar acompanhando o trabalho do vereador Paulo Gaspar e também dos demais vereadores. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Fica o convite para vir aqui nos nossos estúdios mais uma vez, porque trabalho que não falta aqui, né? Obrigado, Viviane, Gabriel, pessoal dos bastidores da TV Câmara e todos que nos assistiram. Feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo e muito obrigado, vereador. Obrigado.